Olá! Bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast SPI, Ser um Profissional de Impacto. Eu sou Luciana Gasques. Eu sou a Mariana do Elibe. Hoje a gente vai estar falando sobre ambiência. Mari, fala pra gente, o que é ambiência pra você? Ambiência, Lu, é você estar num ambiente que desperte o nosso melhor. Porque eu acredito o quanto esse ambiente ele vai modular os nossos resultados. Você entende? Sabe aquilo de você estar próximo de pessoas que despertam o seu melhor ou pessoas que despertam o seu pior? Então, o poder da ambiência, ela é chave para os resultados que a gente gostaria ou que a gente almeja. Perfeito. O que eu sempre falo é que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, esteja com pessoas melhores do que você. Porque quando você está no meio de pessoas que estão acima, à frente do que você já conquistou, na frente na sua jornada, essas pessoas elas vão te carregar para cima. E não é sobre estar nesse ambiente e se sentir inferior, mas dizer assim, se essas pessoas estão onde estão, se as pessoas atingiram esse resultado, eu também posso. Mas aí, Lu, a gente entra no que a gente falou no nosso primeiro, quando a gente contou a nossa história nos primeiros episódios, por onde começou toda a nossa jornada? Por uma mudança de mentalidade. Então, a mentalidade é o nosso solo fértil. Se eu tenho um solo fértil, o ambiente... Essa frase, gente, eu levo para minha vida. O ambiente nos coloca em salas e diplomas que a gente nunca iria chegar, que a gente nunca foi, né? Nos levam, a frase é a seguinte, o ambiente nos coloca em sala e diplomas que a gente nunca frequentaria. Então, esse acesso que a gente vai ter, porque o network que a gente faz também no ambiente... ele é fundamental para os nossos resultados. Perfeito, Mari. E o que a gente fala bastante aqui, a gente falou nos primeiros episódios, é que assim, a faculdade, ela te prepara tecnicamente, ela te nivela. Então, você sai da faculdade preparado tecnicamente e a gente espera que após uma faculdade, após uma residência médica, por exemplo, no caso dos médicos, você saia bom tecnicamente. Bom para executar aquela área que você se propôs. Mas isso é mediano. Então, quando você vai se colocar num ambiente, a gente percebe que os médicos, eles se colocam muito em ambientes médicos. Então, frequentam congressos médicos, frequentam rodas de médicos. Isso te torna, hoje, mediano. Você é bom tecnicamente, excelente naquilo que você se propôs. Mas se você não sair da caixa e não começar a frequentar ambientes que abram a sua mente, por exemplo, para empreendedorismo, Gestão de pessoa. Relacionamento interpessoal. Começar a frequentar ambientes com essas pessoas, e aí a gente fala que é barato investir caro para estar nos ambientes corretos. Porque Perfeito. Quando você está num ambiente com pessoas com uma mentalidade empreendedora, você vai começar a tentar entender a mente dessas pessoas. Acessar, né? Eu falo que quando você tem uma pessoa que já está na jornada muito à frente, você vai querer saber o que a pessoa fez, como ela pensa. Por isso que, Lu, investir em mentores hoje é algo muito importante. Porque são pessoas que às vezes a gente fala, mas uma mentoria de 30, 50, 100 mil é caro? Sim, mas a pessoa vai te ensinar como fazer isso em 1 mês, em 3 meses, em 6 meses. É caro isso? Você entende? Então, ela vai... É lógico que cada um tem a sua execução, a sua... vai precisar estar disposta a passar por esse processo, mas quando você acessa essa pessoa que já atingiu esses resultados, você vai falar, cara, se ela conseguiu, se ela é capaz de faturar isso, eu também posso, no sentido de inspiração. Então, hoje, você pensar em mentores na sua vida, eles vão te colocar no próximo passo. E vão despertar esse melhor. E é muito importante também a gente olhar para estar perto da gente pessoas com os mesmos princípios e valores. Entende? Porque senão, isso, eu não quero estar... Eu quero pessoas que vão despertar esse melhor, mas que tenham esses mesmos princípios que eu. E aí sim, você vai se colocar em movimento. E aí você fala, eu quero cada vez mais, eu vou buscar mais. Perfeito. E o que a gente falou no começo é sobre a sua mentalidade e você estar no ambiente correto. Porque, às vezes, quando você se coloca num ambiente de pessoas muito na sua frente, isso inibe. E aí você tem que ter a humildade de, pera, eu não preciso estar no mesmo nível que eles e o que eu posso aprender com eles.
E tem uma citação que é o seguinte: será que Harvard é uma fábrica de Nobel porque o conhecimento lá é bom, porque o ensino é bom? Ou será que os melhores vão para lá e o ensino lá é bom porque é lá onde estão os melhores? Então, acaba que o ambiente com as melhores pessoas, com os que têm mais conhecimento, vão atrair pessoas com mais conhecimento, só que a gente estava falando daquele livro, né? O jeito Harvard de ser feliz. Foi a primeira universidade que teve a psicologia positiva, que teve a matéria de psicologia positiva, de felicidade, desculpa. Foi a primeira universidade que teve. Porque as pessoas chegavam em Harvard e elas, muitas vezes, não eram mais o melhor da sua turma. Então, elas ficavam infelizes com aquilo. Exatamente. E o raciocínio é justamente o contrário. Eu aqui não sou o melhor, mas eu tô em Harvard. Sim. Então, sendo o pior de Harvard, eu sou o melhor dos outros lugares. E o que eu posso aprender com os melhores daqui? E o nome disso é a teoria da aprendizagem social. Que você aumenta a sua eficácia a partir de uma modelagem social. O que é isso? Quando você... É o aprendizado vicariante. Quando você está em um ambiente com pessoas melhores que você e alguém executa uma ação, um sonho que você almeja, só de você estar naquele mesmo ambiente, você já é capaz de realizar. E aí, como você vai fazer aquilo, é só uma questão de estratégia, de probabilidade. Sim, o ambiente modula o nosso comportamento. E, Lu, quantas médicas que você, num curso, numa mentoria que você tem com outras profissionais, a pessoa fala, mas a Luciana hoje cobra esse valor da consulta para quem está começando? O quanto ela vai olhar aquilo, eu também posso chegar a isso. Hoje, quando eu falo para uma nutricionista que a minha consulta é 850 e ela está cobrando 200, ela vai ver o quanto é possível também ela alcançar isso. Então, esse ambiente, se ela não tivesse nesse ambiente ali com pessoas que cobram um valor diferenciado, que entregam, ela ia achar que os R$200, estou dando um exemplo, seria o normal. Afinal, grande parte das nutricionistas cobram esse valor. Então, ele vai despertar o nosso melhor. E aí é válido também para o nosso grupo. Tem pessoas que você vai ser amiga, né? Que você vai estar próximo. Eu brinco que é para despertar ali, você vai dar risada. E tem pessoas que são seus amigos que vão te inspirar, que vão te levar para cima. Então, essa ambiência é tanto para a vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. E é interessante você falar disso, a gente não faz roteiro nenhum aqui antes do podcast. E é interessante você Deveríamos, falar né? Mas não faz. Porque o esporte, para mim, ele trouxe um ambiente de crescimento na vida pessoal, mas que eu levo para a vida profissional, porque o esporte, ele é um ambiente que traz uma resiliência, e quando você se relaciona no esporte com aquelas pessoas que estão acostumadas a ter falhas e a buscar o seu melhor, você começa a se modular por aquelas pessoas. Então, no esporte, o esporte que eu pratico é a corrida, eu tenho as minhas amigas que são melhores do que eu nesse esporte, e como eu vejo nelas um exemplo de disciplina, do que eu almejo, e estar próxima delas, conviver com elas, me torna uma pessoa melhor. Que é exatamente para o esporte e para as outras áreas, né? Então, hoje, eu tenho pessoas na minha vida profissional que me elevam. Então, hoje eu tenho a Juliana, você tem a Marília, assim, a gente tem outras pessoas como mentores que conseguem despertar nesse ambiente. Se a gente não tivesse inserida, Lu, isso talvez a gente não teria essa visão que a gente está hoje. Isso aqui é só uma da etapa atual, mas lá atrás, o quanto a gente foi buscar estar nesse ambiente. Só que o profissional de saúde, eu vejo muito isso na área médica, eles vão atrás somente do conhecimento técnico, né? E é isso, é congressos, é pós, é especializações, e eles esquecem de olhar para porque no final é tudo sobre pessoas, você concorda? Exatamente. Ambiência é sobre pessoas. Tem uma parábola, Lu, que eu gosto muito, que é a parábola dos talentos, eu não vou recordar ela, mas ela fala que Deus nos dá dons e talentos para todos nós, e Ele só nos dá o que a gente pode administrar. Então, ele não te daria um talento e um dom que você não soubesse administrar. Mas a questão e aí ele fala a história de um fazendeiro que tinha grandes posses, ele ia viajar e ele deu essas, como se fossem cotas de tudo que ele tinha para os 3 servos. Então, ele deu para o servo número 1, para o servo número 2 e para o servo número 3. E depois de um tempo, ele voltou. E aí, ele mostra o que cada servo fez com esses talentos e dons que eram as posses dele. O primeiro multiplicou. O segundo permaneceu onde estava e o terceiro enterrou.
Então, grande parte das pessoas hoje enterram os talentos. Enquanto se elas estivessem nesse ambiente, o que ia acontecer? Ia despertar o desejo delas por multiplicar os talentos. Então, a doutora Luciana, hoje, o que ela faz? Ela busca multiplicar. Hoje ela tem na clínica dela outras profissionais que, com essa abordagem que ela tem única, que ela pode, né, transbordar esse conhecimento dela. Então, enquanto você hoje desperta o ambiente que você colocou essas profissionais, você desperta nelas isso. Entende? Então, é tudo sobre pessoas. Eu acredito o quanto a gente se colocar em movimento buscando isso. Isso é muito interessante, porque no momento que o médico se forma e a faculdade de medicina, ela traz um pouco de prepotência para aqueles que se deixam levar, porque você lida com vidas, você consegue reverter uma parada cardíaca, e isso pode trazer uma certa prepotência de que eu saio e tô pronto e não preciso de mais nada. Mas no momento que você sai da faculdade de medicina, você é um CPF. No momento que você abre um consultório, você se torna um CNPJ. E o seu CPF tem que ser melhor do que o CNPJ. Então, você tem que ser uma pessoa boa por trás daquele CNPJ para você conseguir evoluir. E muitas vezes, para você evoluir, geralmente, você vai ter que sair da zona de conforto. A zona de conforto do médico qual que é? Do cardiologista, ler eletrocardiograma, mexer com infarto agudo de miocárdio, da dermatologista mexer com melasma. Sair da zona de conforto é o quê? Margem de lucro, mexer com salário de secretária. Gestão de pessoas, né? Pessoas. Então, por isso que a gente fala que é importante o médico se inserir nesses ambientes, ver, eu falo, o que fazem, o que comem, como agem os grandes empresários, as grandes mentes, estudar, ler e entender, porque assim, às vezes eu escuto assim, mas você leva jeito. Não é levar jeito, não é ter talento. É a diferença de talento e habilidade. O talento, você nasce com aquilo. Então, a pessoa, tem gente que nasce empreendedor. Eu tenho que você vai fazer com aquilo, exatamente. Eu tenho amigas que a família toda mexe com empreendedor. Ela nasceu empreendedora. Mas a habilidade é treinável. E o talento sem habilidade, ele é desperdiçado. Então, assim, eu não tinha habilidade nenhuma para lidar com isso. Eu saí da faculdade, sou médica. Mas eu vi que eu precisava. E aí, é treino, é uma característica que a gente consegue aprender. Então, você imagina, habilidade, mentalidade e no ambiente certo. Ninguém te paralisa mais, você entende? Isso aqui é o crescimento. Então, o que a gente quer falar com esse ambiente é o quanto ele pode despertar em você o seu desejo. E até mesmo, sabe uma coisa muito importante para mim hoje, de eu estar num ambiente com pessoas muito melhores, que estão num lugar onde eu gostaria de estar e que eu sei que eu posso chegar, porque em vários momentos da nossa jornada, a gente desanima. Sabe quando eu falo, meu Deus, mas será? Nossa, é tanta coisa, é isso. E quando você tá num ambiente com as pessoas certas, elas vão te ajudar a passar por esses momentos. Semana passada, eu tava num momento eu até compartilhei com você, tão atribulado com tanta coisa. Nossa, mas espera lá, será que é isso mesmo que eu quero? Eu posso... E aí aconteceram várias coisas e eu tive um encontro com uma pessoa que eu estou num ambiente, né, que me desperta. E eu compartilhei isso com ela. Lu, você não tem noção como eu saí. Cara, eu saí renovada. Por quê? Porque ela também já passou por isso. Então, a gente está num ambiente de pessoas que conseguem nos ajudar dessa maneira, com uma mentalidade, que já trilharam essa jornada. Isso, Lu, é maravilhoso. Isso é senso de pertencimento. A sensação de você estar sozinha na jornada é muito tóxica. E a jornada de consultório é uma jornada solitária. Uhum. Então, você buscar pessoas que estão na mesma jornada que você, que estão até à sua frente, essa sensação de pertencimento, a conexão social é o que mais impacta. E o elemento que mais impacta na qualidade de vida é a solidão. E a área de saúde, principalmente para quem faz consultório, é uma área solitária. Então, por isso que você tem que buscar esse ambiente com essas pessoas. E essa troca, né, Lu? A pessoa fala assim, Lu, isso aqui eu já fiz. E às vezes, Lu, que eu vejo, pelo menos pro meu negócio,
quando eu levo as minhas dificuldades, quando eu levo as minhas ideias, o quanto pessoas que às vezes não são, porque o ambiente, gente, não é você, a ambiência não é você estar no ambiente com pessoas da sua mesma profissão, não é isso que a gente está dizendo aqui, né? Não é isso, você pode estar num ambiente de médicos que despertam o seu melhor, médico empreendedores, mas não é isso. Hoje o meu ambiente voltado, né, à questão profissional, não são nutricionistas que estão lá. E elas trazem insights, ideias que eu não tinha pensado. E até mesmo um olhar diferente, entende? Fala, meu Deus, olha isso, eu não tinha pensado dessa maneira. Então, aí entra a questão da mentalidade, né? De você estar ali, cada um tentando o que eu posso fazer para também, para te ajudar, para contribuir com a sua jornada. Porque eu acho que a generosidade nesse ambiente, pessoas com os mesmos princípios e valores que vão contribuir. Então, ali, pelo menos, onde eu vejo quanto a gente troca, o quanto a gente tem isso. Por quê? Porque você faz parte dessa minha ambiência que eu quero estar. E o quanto você desperta em mim essa vontade de, poxa, eu quero mais, eu posso buscar cada vez mais conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente compartilha a gente quer ter mais qualidade de vida, mais tempo com a nossa família. Então você concorda que a gente tem essas mesmas dores e desejos? Isso é o ambiente. Perfeito. E para sair, assim, a gente falou de um ambiente adequado, a gente pensar num ambiente inadequado na minha área, por exemplo, na área médica, seria um plantão num sábado à noite. Geralmente, quem tá num hospital num sábado à noite, um senhorzinho, ele vai estar lá reclamando. Ele tá lá há 40 anos fazendo a mesma coisa, deixando de estar com a família dele num sábado à noite porque ele não se organizou, porque ele não fez um planejamento financeiro, e ele vai estar reclamando. E aí, eu tenho uma frase do Einstein que é a seguinte: loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, o que você... Porque eu já me vi no plantão num sábado à noite. E quando eu me vi naquele ambiente onde tava todo mundo reclamando, porque tinha gente deixando de estar numa festa de família, tinha gente que deixou filho, sábado à noite deixou marido, e tava ali no plantão, e pessoas que estavam ali há 30, 40 anos, eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Então, quando você se vê num ambiente que você não se enxerga ali daqui 5, 10, 15 anos, o que eu vou fazer de diferente que consiga me tirar daqui? Como que eu vou me organizar? Porque muitas vezes o médico não tem escolha no começo. É o que vem, a forma dele ganhar dinheiro, dele se capitalizar para ele dar um passo além. Então, você se incomodou com aquilo, porque não era aquilo que você queria. E não tem nenhum problema a gente fazer algumas coisas em alguns momentos da nossa vida pensando lá na frente. Acho que faz parte disso. Então, eu vou fazer plantões durante 2 anos para que eu possa, né, ali ter uma renda para montar meu consultório. Isso faz parte. Mas o problema, Lu, é que as pessoas se acomodam. Então, a pessoa que está fazendo plantão, que está atendendo convênio, 40 pessoas por dia, tendo um faturamento lá fixo por mês, se ela não tiver essa mentalidade de crescimento, estar num ambiente com outras pessoas que não estão mais atendendo 40 pessoas e dando plantão sábado à noite, elas não vão ter esse despertar. Porque, concorda? Se todas as... Quem se formou está lá dando plantão, atendendo convênio somente, isso é normal para ela. Tá nesse ambiente que é natural. É a trilha, é trilhar o caminho comum. E toda vez que a gente sai do caminho comum, porque o caminho comum é esse, você sai da faculdade de medicina e você vai dar plantão. E toda vez que você sai da trilha comum, isso gera incômodo, isso gera dificuldade. E a minoria está disposta a passar por isso. Então, por isso que é importante você ter exemplos de pessoas que fizeram isso para você seguir. Sim. E você não acha, eu às vezes fico parada pensando quantas pessoas se sujeitam às coisas assim, às vezes que vai para um desgaste físico. Por exemplo, você virar uma noite de plantão num pronto-socorro, mas ela não está disposta a fazer um desconforto mental, de crescimento, de desenvolvimento pessoal, você entende? Ela está disposta a fazer aquele esforço de atender 12 horas, mas o outro ela não está. Então, por isso que você entende a diferença que eu quero fazer? E aí entra a questão do que você quer construir, aonde você quer chegar. Então, eu prefiro hoje me dedicar pensando lá na frente, eu estou construindo. O que eu fiz agora? Eu precisei diminuir os números de atendimentos no meu consultório em busca do desenvolvimento de um projeto. Esse despertar para o novo projeto veio de um ambiente que eu estava inserida, onde eu falei, bom, isso aqui eu vou ter a liberdade geográfica que eu tanto quero. Só que eu preciso para isso fazer aqui, diminuir o meu consultório. Então, em algum momento, o meu faturamento
poderia diminuir, mas eu tô aprendendo ali a como eu quero estar daqui 5 anos. Você entende que se eu não estivesse nesse ambiente com pessoas que hoje estão onde eu gostaria de estar, onde a Juliana trabalha, da casa dela, com a filha dela ali, e faturando 100 mil reais por mês, eu posso chegar lá. Eu quero chegar lá, mas eu vou ter que estar disposta a passar pelo processo. A passar pelo desconforto Sim. do processo. E eu acredito que é um pouco de falta de educação financeira, com certeza, que os profissionais de saúde não têm. Porque às vezes eles calculam, eu vejo muito isso, médico recém-formado, eu vou comprar essa bolsa, porque daí eu dou 4 plantões e eu consigo pagar. Mas quando você divide a hora do plantão, né? São 12 horas. E se você está faturando R$1.000, você vê que a responsabilidade que você tem, você está sendo muito mal pago. E esse cálculo a gente acaba não fazendo da grande responsabilidade que a gente tem do impacto da nossa atitude na vida do outro. E quando a gente consegue organizar, é que dá medo mesmo. E o medo muitas vezes paralisa. A gente fala, dá medo, mas vai com medo mesmo. Sim. E para você ir com medo mesmo, você tem que confiar em você. Né? E aí quando você consegue organizar e entregar mais para o paciente, você pode cobrar mais por isso. Então, e por isso que é importante você estar num ambiente com pessoas que hoje eu cobro isso. É o que eu falo, você inspira outras dermatos. Eu quero inspirar pessoas. Olha, você não precisa hoje atender 30 pacientes. Uma nutricionista do plano de saúde cobra R$30, Lu. Né? E essa é a média. Um consultório particular, 200 e 250. Não, vocês podem fazer diferente. A entrega que você vai fazer para o seu paciente vai ser diferente. E falando da questão de planos de saúde, né? Com o aumento exponencial do número de médicos, o plano de saúde, ele vai se tornar inviável no futuro. E o plano de saúde, por que ele repassa o que ele quer pro médico ou pro nutricionista? Porque o paciente é dele. O paciente, ele não foi atrás da Mariana do Alib, ele foi atrás de uma nutri. Quando o paciente vai no seu consultório, o paciente é seu. Sim. Ele foi atrás da Mariana do Alib. E isso é posicionamento. Então, você pode cobrar o valor que você acha justo pelo seu serviço, porque aquele paciente ele foi conquistado por você. No caso do plano de saúde, não. O paciente foi conquistado pelo plano. E ele está atrás da nutricionista do plano. Então, o plano ele vai repassar o que ele quiser. E cada vez isso, menos, porque tem cada vez mais profissionais. É exatamente isso. Por isso que a gente tem que buscar esse desenvolvimento, buscar conhecimento, estar num ambiente com pessoas, né, que despertem isso na gente e sair desse conformismo. Essa é a realidade, ou é assim. Grande parte das pessoas que estão à minha volta são assim também, né? Eu poderia dizer, não, mas as minhas colegas que se formaram comigo hoje ganham, né, muito menos que eu. Para que eu quero mais? Se eu não tivesse nesse ambiente, certo? Eu acho que ambiência é exatamente isso, é despertar o nosso melhor. E falando sobre isso, o que é o florescimento? Florescimento é você atingir o máximo de potencial que você tem. E para isso, você tem que estar num terreno adequado e ter coragem de vencer a gravidade. Ai, que ó! Eu acho que essa frase, para finalizar, Lu, é perfeita. Repete ela. Florescimento. Então, o florescimento é você atingir o máximo de potencial que você tem e para isso você precisa de um terreno adequado, de um solo fértil e ter coragem de vencer a gravidade. Ah, perfeito, Lu. É isso, acho que essa é a mensagem que a gente quer passar. Então, invistam e sejam intencionais. Intencionais, eu acho que é uma palavra que a gente não falou. Intencionais em se colocar nesse ambiente que vocês gostariam de estar. Perfeito. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada. Até o próximo.